Para você, assim como eu, que está na casa dos 29, 30 anos, você deve lembrar como que era a infância de antigamente, né? A gente assistia programas da TV Cultura que contavam histórias, que educavam, que ensinavam, que mexia com o nosso lúdico, com a nossa imaginação. A Nalva, ela tinha um programa chamado Contando Histórias. Um programa que mostrava em forma lúdica várias histórias conhecidas. E olha, quero lembrar você o seguinte, assiste até o final desse episódio, porque nós temos a participação especial de alguém muito importante dessa geração. Então, já vai seguindo as nossas redes sociais, já vai assistindo através do YouTube, porque o Polo Especial já está no ar. Bem, na verdade era um desejo que iniciou, porque durante muito tempo na minha juventude eu assisti muito a TV Cultura, aquele programa Rá-Tim-Bum, eu gostava muito dos contadores de histórias daquele programa, da maneira como eles interagiam com o público, a maneira como eles contavam utilizando recursos como objetos, a Bia Bedran, Helene e outros contadores de histórias, né? Essa história quem me contou foi o próprio sertanejo, que morava sozinho numa casinha que ele mesmo tinha construído lá no alto da serra. Sua vida era simples como a das pessoas da roça. De casa para o campo, passando o dia inteiro com a enxada na mão. E de noite, do campo para casa. Antes de dormir, depois de jantar, ele pegava sua violinha e tocava e cantava sob o céu estrelado até o sono chegar. Numa noite, estava ali o sertanejo tocando sua viola, quando ia abrir a boca para cantar, ele escutou um ruído. Então aquilo ali marcou muito, eu fui muito influenciada pela Bia Bedran. Meu interesse em trabalhar para a infância brasileira, ou para a infância, surgiu há muito tempo. Eu ainda era muito jovem, 1973, e nós fundamos um grupo de teatro em Niterói, eu e minha família, mãe, tia, o pai, o meu tio foi o arquiteto, e meu pai ficava na bilheteria, a avó fazia os figurinos, a ala jovem, né? Eu era da ala jovem, nós trabalhávamos, eu fazia a direção musical das peças infantis que minha mãe criava, a Wanda Bedran, que tia Maria de Lourdes Martini, a tia Lolita também criava histórias, minhas tias, as irmãs de mamãe faziam os bonecos e nós fizemos uma grande trupe na década entre 70 e a década de 80. Era o Grupo Quintal. Ali, trabalhando com as peças que minha mãe escrevia, que a minha tia escrevia, eu notei que eu tinha muita comunicação com a criançada, que quando eu entrava em cena e fazia uma pequena narração, as crianças ficavam assim num silêncio profundo, com os olhinhos brilhando. Foi ali que eu decidi que minha carreira seria dedicada à infância e às linguagens da música e do teatro e da literatura para a infância. E certa vez eu encontrei o Francisco Carlos, da TV Polo, e eu falei para ele que eu gostaria de fazer um teste, uma vinheta. Era apenas uma vinheta, uma contação de histórias, uma história somente. E eu gostaria que ele me avaliasse. E, de fato, marcamos um encontro, fiz a gravação, ele gostou muito, mas não passava inicialmente pela minha cabeça a ideia de um programa, era apenas uma vinheta. E no final da gravação, ele já marcou um outro dia para eu retornar para fazermos a gravação de um programa. Era uma vez um macaco muito sem vergonha, meio maluco também. Um dia, ele foi até a casa do barbeiro e pediu: "Ô, seu barbeiro, corta o meu rabo fora?" O barbeiro estranhou. "O quê? Cortar o seu rabo fora? Mas que ideia maluca, seu macaco!" Mas tanto o macaco perturbou o barbeiro que ele acabou cortando o rabo do macaco fora. E o macaco foi-se embora. E com isso eu comecei a estudar, pesquisar outras histórias e cada gravação
feita, realmente era muito estimulante, porque as pessoas me encontravam na rua e elas comentavam: olha, eu vi o seu programa, olha, eu gostei muito. Eu não imaginava que haveria uma repercussão e que as pessoas demonstrariam interesse por isso. Realmente me surpreendeu, eu gostei muito, durante muito tempo, o tempo que eu gravei na TV Polo, houve muita manifestação de carinho e de valorização das pessoas enquanto eu as encontrava. Nalva foi uma grande inspiração. Nalva Leal, que fazia já um programa de contadoras de história, uma grande contadora de história. Ela sempre me inspirou muito e eu via muito o programa dela e aquele formato do programa. E eu trouxe dentro do encontro de contadores de história uma nova oficina, uma oficina que trazia já essa metodologia da encenação teatral para dentro da contação de história, coisas que o Alexandre Camilo também faz e outros contadores trazem. O meu perfil são os contos populares. Então as pessoas se identificam, porque na verdade são histórias que elas um dia ouviram dos seus pais, né? Nós temos uma população em que 60% são nordestinos mineiros. Então os contos que eu apresentei na TV Polo, os contos populares, essa população ouvia enquanto criança. O Vinícius foi ao zoológico com o pai dele. O Vinícius é um menino muito pequeno. E logo que eles chegaram no zoológico, começou a chover. Aí o pai disse assim: Vinícius, vamos andar rápido, senão com essa chuva não vai dar tempo da gente ver nada. Vamos correr. E saíram correndo. E nessa correria do elefante, o Vinícius só viu as patas. Continuaram a correr. Vamos, pai, vamos correr. Vamos, meu filho, vamos ver outras coisas. Olha lá o jacaré, olha lá o jacaré. Aonde, pai? Eu não estou conseguindo ver. Ah, mas onde é que tá? Eu não estou vendo, eu não estou vendo. E na correria do jacaré, ele só viu o corpo. Continuaram a correr. O pescador, o anel e o rei. É uma história que fala de fé. E eu encontrava pessoas na rua e elas falavam: puxa, aquela história foi muito significativa para mim, né? Eu estava passando por um momento que só eu e Deus sabemos. E quando a senhora contou, quando eu ouvi aquela história, meu Deus do céu, e a história ela traz uma música, né? Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Acontece que o rei que governava ali era um rei muito poderoso e orgulhoso, e só porque ele tinha muito dinheiro, ele achava que ele tinha mais poder do que o próprio Deus, e não gostava quando o pescador cantava essa música. Um dia, ele chamou o pescador à sua presença e falou assim: olhe aqui, pescador de meia tigela. Eu não quero mais que você cante essa sua musiquinha irritante. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada. Eu vou provar que eu, o rei, tenho mais poder do que a sua fé. Eu tenho mais poder do que o próprio Deus. Vamos ver se Deus vai lhe ajudar nesse desafio que eu vou propor. Aqui está o meu anel real. Durante 15 dias, eu quero que você guarde este anel na sua casinha pobre. Se dentro de 15 dias você devolver o anel para o meu palácio, você não vai precisar mais trabalhar, porque eu vou lhe dar um tesouro. Mas se dentro de 15 dias este anel não voltar, eu mando cortar a sua cabeça na frente de todo mundo. Entendeu, pescador? Agora vai embora e pare de cantar essa música. O pescador foi embora cantando baixinho para o rei não escutar. E a história do pescador, o anel e o rei, pela primeira vez eu a li. Eu não ouvi essa história e recriei. Eu li essa história, o registro do nosso grande folclorista, pesquisador, Luiz da Câmara Cascudo, num lindo livro que ele tem, imperdível para todo contador de histórias, que se chama Contos Tradicionais do Brasil. E aí essa história estava lá, Viva Deus e ninguém mais. E aí ele recolheu
Ele que tinha recolhido no início dos anos entre 40 e 50, 1940 e 1950, lá de um pescador lá de Natal, não letrado, que contava essa história. Me fascinou, não tinha música, era o livro. E aí eu peguei esse pequeno fragmento que ele registrou e criei todo esse arcabouço, assim, né? O texto todo que virou o livro, inspirado no Câmara Cascudo. Lá na orelha tem que foi inspirado na obra de pesquisa dele. E aí eu criei essa canção, Viva Deus e Ninguém Mais, que inspirou muita gente e que faz com que muita gente pense sobre a sua fé, às vezes pela pouca fé, ou às vezes pela sorte também, que mistura tudo nessa história, né? Então, as pessoas, elas tomavam posse dessa, de certa forma, né, do que dizia a letra da música, e elas se apropriavam disso e aplicavam no momento que elas estavam vivendo. Então, foi interessante essa experiência, certo? Foi muito interessante. Então, tem coisas muito boas e coisas muito ruins, né? Nem tudo é ruim demais, completamente, nem tudo é muito bom. Eu acho que a gente precisa dosar tudo isso. A criança é muito imagética, eu sou professora de formação, então a criança, eu percebo isso na criança, até porque eu sou professora de língua portuguesa, inglês, a gente percebe na criança que ela, logo de início, é muito imagética. A criança aprende muito através da imagem, porque ela vai desenvolvendo ao longo dos anos a linguagem, propriamente dita, até chegar na linguagem culta, né? Na linguagem que a gente deve conseguir organizar todos os elementos de comunicação e se expressar da melhor forma. Até ela chegar nesse nível, ela vai desenvolvendo essa linguagem. Mas até então, ela tem muita ajuda da imagem. Então a imagem captou com muita rapidez essa infância. Tanto alguns da geração anterior, inclusive a sua, que ficou muito em frente à televisão, porque a televisão também era uma imagem que captava, né? Que trazia tudo muito pronto, né? Eu digo, vou além ainda, hoje os brinquedos fazem alguma coisa, né? E a criança não faz quase nada. Então o carrinho pula sozinho, anda sozinho, a boneca fala sozinha, a boneca come sozinha, tudo ela faz muito sozinha. Então a criança ficou muito pouco protagonista, ela ficou muito espectadora, a ponto dela não conseguir mais protagonizar nada. E aí causa primeiro uma insegurança, uma necessidade de afirmação e uma dificuldade de imaginação. Então, trazer para a criança essas histórias, mesmo que seja através dessa linguagem que a gente acredita que ajuda a criança a perceber algumas coisas que ela talvez não tenha acesso em casa. Por exemplo, nem todas as casas têm acesso a todo aquele hall de literatura. O livro hoje é muito caro, né? A gente tem pouco acesso ao livro. Às vezes na internet não tem muitas variedades de literatura para você ir atrás, né? O que é oferecido para a criança tem pouco valor literário. Então, a televisão, em alguns casos, você falou bem da TV Cultura, é um exemplo, e outras televisões, elas trazem conteúdos que talvez as crianças não tenham acesso. Conteúdos da França, do Japão, culturas diversas. Isso é muito bom do ponto de vista do que vem da internet. Isso é maravilhoso. A criança já nasce com um repertório cultural expandido, muito maior do que eu tive na idade deles. Por outro lado, ela perde um pouco nessa comunicação e expressão. Ela vai desenvolver isso com mais dificuldade, né? E essa assertividade vai demorar um pouco mais. Também a confusão é maior porque de certezas aí muitas opções deixam você muito incerto, né? Essa capacidade também de criar, ela não cria, como ela não é protagonista, ela não é obrigada a criar. É tudo muito pronto para ela, então ela não precisa mais criar do nada. Então isso dificulta, e a criatividade hoje é uma competência extremamente importante no futuro para ela. Hoje quem cria está acima do mercado, né? É preciso hoje até reinventar-se como profissional. Nem todas as profissões estão prontas aí ainda. E é uma competência que a gente desenvolve através da literatura, da comunicação, da expressão. E nisso a televisão tem um papel importante. De fato, é uma mudança que todos nós, enquanto sociedade, todos nós estamos sofrendo as influências da tecnologia. Mas uma coisa que eu observo, e nós como contadores de histórias, algo que nós observamos nitidamente, embora haja uma mudança radical na maneira das pessoas
se comunicarem, interagirem, toda essa tecnologia que ela está avançando cada vez mais. A gente não pode negar que as crianças já nascem, né, com um tabletzinho e muitas vezes até, infelizmente, os pais dão logo o celular para a criança, o que é, para mim, um assassinato da infância. Mas a gente tem que conseguir tirar um pouco as crianças da tecnologia. Ela é inevitável, mas tirar um pouco através de quê? Da contação de histórias ao vivo, através de programas de televisão que façam com que a criança, durante um pequeno tempo, fique concentrada na história e quando acabar o programa, ela corre para buscar um livro. Mas uma coisa não se perdeu, o encanto. Todo contador de história ele pode testificar que no momento que ele fala, era uma vez, é algo mágico, porque é algo inerente do ser humano. A criança, ela não perdeu a sua capacidade de imaginar, de criar, através do imaginário, um mundo à parte. Então, quando nós contamos uma história, nós estamos exatamente cumprindo aquele papel dos nossos antepassados, né? Por mais que avance essa tecnologia, por mais que o mundo evolua, por mais que a velocidade, né, ela só tende a aumentar, as crianças, sejam crianças adultos também, mas a gente está falando aqui das crianças, né, de toda uma geração que cresceu com livros, com contação de história da parte dos pais, da parte dos seus avós, e hoje não vemos muito isso, porém o contador de história, ele sempre tem a sua, o seu espaço na vida da criança. Ele sempre vai encontrar espaço dessa criança que tem dentro de si o desejo natural, a apreciação pelas histórias. Então eu acho que a tecnologia convive com a infância, claro, contemporânea, mas a gente pode contrabalançar com o nosso lado artesanal, que é o lado do ao vivo, do olho no olho, da contação de histórias nos teatros, nas praças, que é o que eu faço a vida inteira, além de estar no vídeo também. E uma história bem contada, ela vai atrair essa criança para si. Uma história bem contada, ela transmite uma mensagem que vai de encontro àquela necessidade que está bem lá no fundo, no interior dessa criança. Então, quando ele ouve essa história, ele se identifica. Mas ela precisa se reinventar diante do novo mundo. Ela cumpriu a obrigação dela no momento em que a televisão comercial necessitava de um complemento de qualidade. Uhum. E a TV Cultura cumpriu esse papel muito bem. Hoje, com o cabo, com as plataformas todas de distribuição de conteúdo, mais a questão ainda dos streams. Então, se você quiser ouvir hoje a melhor orquestra sinfônica do mundo, você vai ouvir. Se você quiser ver a ópera no original, você vai ouvir. Uma peça, se você quiser assistir um documentário sobre Dostoiévski, você vai assistir. Então, o fato é que ela perdeu a sua importância como papel de continuadora, no sentido de complementar a televisão comercial. Ele mergulha no movimento dos personagens, ele revive o momento que a história está lhe apresentando. Então, é incrível o olhar, como é que eu posso dizer? É incrível essa reação das crianças enquanto você conta a história. É a mesma criança do passado, embora estejamos vivendo um outro momento. Mas é a mesma criança. O público ele porque ele é cativado pela história. Então, a entonação da voz, a música, claro, são recursos que hoje nós utilizamos, né? Os contadores de histórias urbanos, eles utilizam essas ferramentas para captar, para conquistar esse ouvinte. Mas o sentimento de apropriação desse momento mágico é único. É único. Bom, e nesse episódio
a gente deve agradecer a participação especial da Bia Bedran. Ela que com todo o seu carisma e dedicação aceitou participar com depoimentos aqui no nosso polo especial. Hoje nós filmamos diretamente do Anelinas. Não é como era antigamente, porém a gente pode ver ainda crianças brincando no parque. Para você que está acompanhando essa temporada, você já sabe, né? Todos os episódios estão disponíveis no YouTube e você pode conferir por lá, fazer a sua maratona junto com a gente. Lembrando que você pode seguir as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!